Olá, meu nome é Lucília, sou aluna da Universidade Uninter. Meu RU é 1271101. Estou aqui para apresentar meu estágio no formato híbrido. O estágio é do ensino fundamental anos finais. Hoje a matéria será sobre equação do primeiro grau. Números representados por letras. Em algumas situações, você já teve a oportunidade de trabalhar com expressões matemáticas. Observe essas expressões, escritas na linguagem comum e na linguagem simbólica da matemática. 2 vezes 5, deixa eu representar ela em número. 2 vezes 5. Então, você vai colocar 2 vezes 5, né? Isso é uma expressão. Que também pode ser escrita desta forma, ó. 2 vezes 5. Três vezes 4 mais 1. 3 vezes 4. Então, seria 3 vezes... Peraí. Vezes 4 mais 1. Aqui é quadrado de 2 sétimos adicionado a 2 quintos. Aqui é o quadrado de 2 sétimos adicionado a 2 quintos. O quadrado de 2 sétimos, quadrado de 2 sétimos, mais 2 quintos. Essas são expressões que são representadas só por número. Agora nós iremos fazer as expressões algébricas, aprender as expressões algébricas. Como você já deve ter estudado, a álgebra é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam, que é variáveis, ou que são desconhecidos, a incógnita, que são representados por símbolo, em geral por letras. Agora vamos aos exemplos. O dobro de um número. O dobro de um número seria 2 vezes x, né? Que também pode ser dessa forma. 2x.
O triplo de um número mais 4. O triplo de um número seria 3 mais... Não, 3 3x, que é esse número, né, que a gente não sabe, mais 4. A metade de um número menos 1/3. Então, seria x, a metade de x, né? Esse número a gente não sabe, então seria metade desse número. Menos, ó, metade de um número menos 1/3 dele, ó. Um número mais seu 3/5. Um número mais seu 3/5. Então, seria x mais 3/5 desse número, né? A soma de dois números inteiros seria x mais x mais 1. Seria a soma desse número inteiro, a soma de dois números inteiros consecutivos, ó. A soma de dois números inteiros consecutivos. Note que em todos esses exemplos, a letra x pode ser qualquer número racional. Dizemos então que x é uma variável conforme o valor assumido por x. Há um valor para a expressão matemática. São exemplo de expressões algébricas. Em expressões como essas, a variável não precisa ser obrigatoriamente a letra x. Ela pode ser representada por qualquer outra letra. Observe, você pode escolher qualquer letra para fazer uma variável. Então, vamos lá, fazer outros exemplos. Observe aqui, a gente pode usar outras letras para estar representando a mesma equação. O dobro, 2, de um número. Duas vezes y, né? O triplo de um número menos 10. Então, o triplo seria 3 y menos 10. O quadrado da metade de um número menos 1/3 desse número. O quadrado da metade de um número, então seria metade de um número. Vou botar aqui a letra T. Sobre 2. O quadrado da metade de um número menos 1/3, menos 1/3 desse número. 1/3
terço de t. A soma de um número com o dobro de outro número. Então, seria a soma de um número seria A mais 2 vezes o B, né? Observe aqui, ó, que usamos duas letras diferentes, ó. A mais 2 vezes B. Então, aqui tá concluído que você pode não só usar a letra X para representar uma expressão algébrica, também pode usar outro tipo de letra para estar representando essa mesma expressão. Aqui eu irei escolher a letra, mas você em casa você pode escolher qualquer outra letra para estar representando essa expressão. Escolha uma letra para representar um número e traduza para a linguagem simbólica da matemática de cada expressão relativa a esse número. Então, em casa você pode escolher qualquer número. Então, vamos lá. O triplo desse número mais 10. Então, vai ficar 3 vezes, vou botar aqui o N, mais 10. Deixa eu apagar esse 10 aqui. 10. Esse número menos 4. Esse número menos 4. Então, vamos lá. B menos 4. O quádruplo desse número. O quádruplo desse número seria 4 vezes o L. A terça parte desse número. 3 sobre 4. 3/4 desse número. Vou botar aqui o M. Então, em casa, você pode estar escolhendo outros números e fazendo a mesma coisa, entendeu? Para estar treinando a formar essas equações. Corrigindo aqui, é a terça parte desse número, então seria 1/3 desse número, né? Vamos colocar aqui um M. E aqui 3/4 desse número. Então, seria 3/4. 3/4. Vou botar aqui o Z. Então, chegamos ao final desta aula. Espero que tenham gostado e que vocês me ajudem aí para concluir o meu curso, deixando lá um comentário, dando um likezinho, entendeu? Para ajudar eu terminar essa etapa da faculdade. E agora vocês irão ficar com esse vídeo mostrando um pouco da história da matemática.
Matemática para quê? Você já ouviu falar dos primeiros grupos humanos que surgiram na Terra? Isso aconteceu lá na África há alguns milhões de anos atrás. Lembra-se? O que pouca gente comenta é que já naquele tempo era importante saber contar. É claro que não era uma conta cheia de números, muito menos letras, como as que fazemos na escola hoje em dia. Era mais um censo numérico. Censo numérico é uma coisa que até os animais têm. É a capacidade de reconhecer a diferença entre grupos com um, dois ou mais objetos. O problema de calcular as coisas só com base no censo numérico é que só esse atributo natural não é suficiente para fazer contas maiores. Até mesmo alguns animais possuem um sistema de contagem que ultrapassa o simples censo numérico. As formigas, por exemplo, são capazes de calcular com exatidão a distância entre um animal morto e seu ninho, contando o número de passos dados no percurso. Curioso mesmo é o caso de uma espécie de cigarra, da família das Magicicada, que vive em túneis debaixo da terra e só sai uma vez na vida para acasalar e morrer, no aniversário de 13 ou 17 anos. Por que será que isso ocorre sempre em um número primo, ou seja, divisível apenas por um e por ele mesmo? Ao longo da história da humanidade, diferentes necessidades levaram os seres humanos a desenvolver formas mais eficientes de fazer contas, medir as coisas e realizar muitas outras ações que só depois de um tempo passaram a ser reconhecidas como matemática. E muitas vezes os avanços em uma região do planeta também ocorreram em outra parte, sem que um grupo soubesse do outro. Os primeiros sistemas de contagem eram bem simples. Quando os guerreiros saíam para a batalha, por exemplo, cada um colocava uma pedra em um cesto. Quando voltavam, pegavam de volta as pedras e a quantidade restante representava quantos foram mortos. Há cerca de 30 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver maneiras mais eficazes de contar. Uma delas era riscar traços em ossos de animais. Aliás, acredita-se que esses rabiscos nos ossos deram origem a um dos sistemas numéricos mais conhecidos, os números romanos. Mas o sistema numérico romano tinha uma falha muito grave. Não tinha o zero. O nada chegou a ser representado por muitos povos anteriores aos romanos com símbolos especiais que identificavam o início de um número. Mas a ideia do zero, ou seja, um número para representar a subtração de um número por ele mesmo, só surgiu há aproximadamente 1800 anos na Índia. Se os romanos não conseguiram descobrir o zero, pelo menos desenvolveram uma maneira de fazer operações aritméticas que deu origem à palavra calculadora. Eles usavam uma tábua com buracos nos quais colocavam pedrinhas, cada espaço representando um valor numérico. Quando falavam sobre fazer uma conta, diziam cálculos ponere, que significa colocar pedrinhas. Muito do conhecimento dos romanos ligado à matemática, na verdade, foi herdado a eles de civilizações anteriores. Por exemplo, as formas de quantificar as grandezas com base no tamanho de pés, palmos, polegadas e na distância entre a ponta do nariz e a extremidade do dedo médio, o côvado, teria origem no Egito. Pouca gente sabe, mas muitas das coisas que fazemos hoje, relacionadas à matemática, surgiram lá na antiguidade. Se ainda contamos o tempo com base no número 60, é porque herdamos isso dos Sumérios, um dos povos mais antigos que conhecemos e que ocuparam a Mesopotâmia. Para nós, a existência de sistemas de medida padronizados é algo comum. Podemos estimar o tempo de uma viagem em horas ou minutos e a distância em metros ou quilômetros. Mas em outros tempos, a falta de um sistema padronizado deu muito problema. Na Europa, de onde herdamos também muitos sistemas métricos, era comum na Idade Média as pessoas escavarem as paredes externas de igrejas e castelos para criar um padrão de medida. A marcação passava a servir para consultas e era respeitado por ser ligada à Igreja Católica ou ao rei. Para acabar com esse tipo de costume, o rei Eduardo I da Inglaterra estabeleceu, em 1305, um padrão para uma polegada. Esta medida seria igual a 3 grãos secos de cevada dispostos lado a lado em seu comprimento máximo.
Apesar dessa tentativa do rei Eduardo e de outras iniciativas de soberanos europeus, naquele tempo, a Europa era dividida por propriedades chamadas feudos, onde o dono era o soberano e podia estabelecer o sistema de medidas que quisesse. Por isso, as padronizações mais importantes para a Europa e que depois nós herdamos só foram feitas em 1791, com a Revolução Francesa, que acabou com o poder dos soberanos. Após tomarem o poder da monarquia, os republicanos definiram um novo calendário e mudaram diversas unidades de medida. Uma delas foi a de comprimento, que era por braça, pé, polegada e outras, e foi substituída pelo metro, palavra derivada de metron, que significa medida em grego. Assim como os sistemas métricos, muitas vezes não nos damos conta da importância do desenvolvimento da matemática em nossas vidas. Graças a todo o conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história, temos hoje computadores avançados, meios de transporte velozes e muitos benefícios, além de sermos capazes de resolver questões vitais como: qual é o impacto do efeito estufa na temperatura média do planeta? Há algum risco de um asteroide se chocar contra a Terra? Por que o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo? Acreditem ou não, um físico apresentou uma explicação científica para essa pergunta. Para isso, usou cálculos matemáticos, mecânica básica e muita criatividade. Em 1995, Robert Matthews apresentou um estudo segundo o qual as mesas nas quais costumamos apoiar o pão para passar manteiga têm altura exata para que o alimento, ao cair, vire no ar deixando a manteiga para baixo. Se não fosse todo o conhecimento matemático acumulado pela humanidade nesses milhões de anos desde o aparecimento dos nossos ancestrais, como poderíamos saber isso?